11 de junho de 2024. Nesta terça-feira da 10ª semana do Tempo Comum, a Igreja celebra a memória de São Barnabé Apóstolo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos filhos e filhas, muito bom dia, louvado seja Deus por nos encontrarmos nesta manhã desta terça-feira e termos a oportunidade de ouvirmos a palavra do Senhor. Sejam todos bem acolhidos. Meus queridos, nesta manhã nós vamos meditar o texto dos Atos dos Apóstolos, capítulo 11, versículos do 21b ao 26, capítulo 13, versículos do 1 ao 3. Naqueles dias, muitas pessoas acreditaram no Evangelho e se converteram ao Senhor. A notícia chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém, então enviaram Barnabé até Antioquia. Quando Barnabé chegou e viu a graça que Deus havia concedido, ficou muito alegre e exortou a todos para que permanecessem fiéis ao Senhor com firmeza de coração. É que ele era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e uma grande multidão aderiu ao Senhor. Então Barnabé partiu para Tarso à procura de Saulo. Tendo encontrado Saulo, levou-o a Antioquia. Passaram um ano inteiro trabalhando juntos naquela igreja e instruíram uma numerosa multidão. Em Antioquia, os discípulos foram pela primeira vez chamados com o nome de cristãos. Na igreja de Antioquia havia profetas e doutores. Eram eles Barnabé, Simeão, chamado Negro, Lúcio de Cirene, Manaém, que fora criado junto com Herodes, e Saulo. Um dia, enquanto celebravam a liturgia em honra do Senhor e jejuavam, o Espírito Santo disse: "Separai para mim Barnabé e Saulo, a fim de fazerem o trabalho para o qual eu os chamei." Então eles jejuaram e rezaram, impuseram as mãos sobre Barnabé e Saulo e deixaram-nos partir. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Meus queridos, hoje nós celebramos em comunhão com a igreja a memória de São Barnabé Apóstolo. Você pode estar se perguntando, mas os apóstolos, eles não são celebrados, a maior parte deles em grau de festa? Pedro e Paulo em grau de solenidade? Barnabé não era um dos 12, por que apóstolo? São todas essas perguntas que brotam do nosso coração na celebração dessa memória. Pois bem, meus queridos, São Barnabé, provavelmente, ele era um daqueles 72 discípulos escolhidos por Jesus, sabe, no Evangelho de Lucas. São Barnabé não era do grupo dos 12 apóstolos, tá? Então, por isso que a celebração litúrgica a ele dedicada não é celebrada em grau de festa, mas em grau de memória litúrgica, como todos os outros santos comuns. Embora ele seja do grupo dos discípulos, dos 72 discípulos, provavelmente, ele era chamado desde a igreja primitiva de apóstolo. Por quê? Porque o seu trabalho de evangelização acabou por se destacar na igreja primitiva. São Barnabé, ele trabalhou ativamente ao lado do apóstolo São Paulo, né? Por isso que ele também mereceu esse título de apóstolo, como Paulo também assim o mereceu. E nós ouvimos esse texto de hoje, que fala da igreja de Antioquia, né? A igreja de Antioquia foi lá que os discípulos de Jesus de Nazaré foram chamados pela primeira vez de cristãos. E aqui uma coisa interessante para nós meditarmos e colocarmos na nossa vida.
dessa leitura de hoje é que a igreja de Jerusalém sempre estava com os olhos nas demais igrejas que cresciam e se espalhavam em volta do território da Palestina. É muito interessante a comunhão que havia entre essas igrejas, que eram separadas por distâncias grandes, né? Nós vemos hoje que Barnabé, a notícia chegou em Jerusalém e a igreja de Jerusalém enviou Barnabé para Antioquia. Barnabé foi para Antioquia, depois também junto com Paulo. Ele ficou 1 ano lá em Antioquia junto com São Paulo para poder dar a devida assistência àquela igreja. E depois a própria igreja envia tanto Paulo quanto Barnabé, impondo as mãos e enviando para outras missões que Deus assim iria enviá-los. Olha que bonito, né? Eles vêm àquela igreja, realiza a missão de pastoreio como líderes, como pastores, como chefes daquela igreja, e depois aquela própria igreja os envia em missão para outras terras, outros lugares, né? Aqui está, meus queridos, para nós meditarmos, a tão bela missionaridade da igreja, né? No papado do Papa Francisco, tem se falado muito da questão de missão, a missionaridade, uma igreja em missão, igreja em saída, esses tipos de termos que são muito marcantes do papado de Francisco, não é? Só que a igreja, nós vemos agora com esse texto de hoje, a igreja sempre foi missionária, né? Acontece que o trabalho de manutenção, o trabalho de serviço pastoral, durante o tempo pode ter acontecido que tenha ofuscado essa característica essencial da igreja. Por isso que se tem falado muito hoje, né? E nós precisamos aprender com esse testemunho de Barnabé e de Paulo, que são enviados pela igreja, que saem, né? Junto também de todas essas exortações do papado, do Papa Francisco, nós precisamos aprender que a gente precisa levar o amor de Deus para além dos muros da igreja, né? Esses dias eu disse na minha homilia que tem muitos fiéis, muitos católicos, que pensam que a missão de evangelizar cabe somente ao clero, aos pastores da igreja. E isso é uma grande inverdade. Por quê? Porque tem lugares, tem ambientes que nós, padres, sacerdotes, também os diáconos, que nós não chegamos e que são os leigos que chegam. Onde vocês trabalham, onde vocês convivem com os amigos, ambientes de viagem e tantos outros ambientes e lugares que o clero não chega, não tem acesso. Ou seja, Deus conta com os leigos também nessa missão de levar o evangelho, de evangelizar, de levar a boa nova. E aqui nós precisamos entender essa questão da missão de evangelizar, não como pregação proselitista, né? O proselitismo ele prega religião, né? E evangelizar vai muito além do que isso. Evangelizar é, no fundo, pregar uma pessoa que é um ser humano, que é Deus, que nos ama, que nos acolhe, que nos abraça. Então o mistério da evangelização está em anunciar o amor de Deus. Não, pregar religião é algo muito raso para o grande mistério da evangelização que a igreja recebeu de Deus como missão. Então, minha gente, hoje nós percebemos que a igreja de Antioquia enviou Paulo e Barnabé e deixou-os partir. Essa frase às vezes passa despercebida, mas é uma frase muito importante. Deixou-os partir. É preciso que nós partamos, que nós saiamos de nós mesmos, da nossa vida acomodada muitas vezes, para novas experiências que Deus nos dá de manifestar, de levar o seu amor, né? Hoje, nesta manhã, ao longo de todo esse dia, nessa terça-feira, façamos a experiência, né? Pensemos nisso, não precisamos falar,
mas façamos a experiência de falar para alguém que esse alguém é amado. Fala para alguém hoje, ou para todas as pessoas com quem você se encontrar, elogie a pessoa, exalte alguma qualidade da pessoa e diz: Deus te ama muito, meu querido irmão, minha querida irmã. Sentindo no coração de dizer isso. Você pode ter certeza que esse simples gesto vai mudar a vida de muita gente que com toda certeza estará precisando ouvir aquilo. Então, simples gestos são pequenas palavras que evangelizam, que transformam, que levam o amor de Deus às pessoas que já não se sentem mais amadas, né? Eu sempre digo, né? A palavra de Deus, o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, ele possui de maneira geral, primeiramente um caráter de afeto, de amor, né? De amparo de Deus. Mas a mesma palavra também possui um aspecto de denúncia, de cobrança e de conversão. Às vezes a gente quer evangelizar somente com esse segundo aspecto, para pessoas que não estão perto de Deus. Não vale de nada, a gente tem que anunciar por primeiro o amor de Deus que nos acolhe, que nos ama e que nos quer perto dele. Esse deve ser o anúncio primeiro que a gente precisa utilizar quando nós formos falar de Deus. A questão da conversão, a questão da mudança, a questão de vencer os pecados, de perceber-se pecador, de perceber-se necessidade de mudança, essa daí é uma questão posterior, que a pessoa mesmo diante do sagrado, ela vai percebendo que tem algo nela que não combina mais. Mas isso é ela que vai perceber. O que nós precisamos anunciar a quem está longe de Deus é que Deus os ama. Aprendamos com São Paulo. Aprendamos com São Paulo, né? Eu me vem muito na mente agora aquele relato bíblico, né? De aquela passagem que São Paulo vai anunciar em Atenas, e lá todo mundo é pagão, né? Ninguém é cristão. E ele se utiliza de um altar ao Deus desconhecido para dizer que aquele Deus desconhecido daqueles gregos exatamente era o Deus Altíssimo, soberano, o Deus de Israel. E ele começa anunciando o amor, ele começa a falar: Deus nos amou, a obra da criação, tudo que existe foi criado porque Deus nos ama. E Deus nos amou e foi conduzindo o seu povo até o ponto que ele chega em Jesus Cristo, né? E fala: Deus nos amou tanto que ele deu o seu filho. Só que naquela ocasião, quando ele fala que o Filho de Deus morreu e ressuscitou, quando falou em ressurreição aí, eles não quiseram mais ouvir. Mas aí é um detalhe. Se a gente pegar o todo do discurso de Paulo, a gente aprende como que nós precisamos evangelizar também. Que Deus nos ajude e nos dê esse discernimento nessa terça-feira. Falemos sobre o amor de Deus hoje. Exaltemos as virtudes, as coisas boas das pessoas. Digamos às pessoas: Deus nos ama, Deus está conosco. Apesar das dificuldades, o Senhor está caminhando junto de nós. Ele está velando por nós, creiamos nisso. Que as pessoas se sintam amadas. Essa é a missão primeira de um grande evangelizador segundo o coração de Deus. Força e coragem, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. E lembremos-nos sempre: Deus está no comando de tudo.